Deverão ser feitas por escrito em formulário próprio, que encontra-se nas pastas e entregue às recepcionistas no salão. Basta levantar o braço que elas vão até os participantes recolher as perguntas. Portanto, convidamos para debater neste painel o senhor Marquesan Albuquerque Taveira, diretor de comunicação do Sindifisco Nacional. São convidados os painelistas, o economista e diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Rappi. O senhor Bernard é economista formado pela USP, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, foi secretário executivo e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 2003 e 2009. Também presidiu o Conselho de Administração do Banco do Brasil e o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Para também ser painelista neste painel, convidamos o economista e político brasileiro Luiz Carlos Rauli. Rauli é economista, ex-deputado federal por 7 mandatos e consultor especialista tributário. Foi secretário da Fazenda do Paraná em 2 períodos. É autor ou relator das mais importantes leis tributárias do país, tais como Lei Candir, Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que criou o Simples Nacional, e da Lei do MEI, Microempreendedor Individual. Convidamos o secretário adjunto da Receita Federal do Brasil, auditor fiscal, Marcelo de Souza Silva. Marcelo de Souza Silva é auditor fiscal da Receita Federal, especialista em administração industrial e engenharia econômica e comércio exterior. De 2010 a 2016, foi assessor direto do secretário da Receita e, em 2019, secretário especial adjunto da Receita. É autor do livro Implantação de um Governo Eletrônico, EGOV, pela editora Brasport. Por gentileza, os componentes deste painel podem tomar assento. E, neste momento, já tem a palavra o debatedor que vai conduzir este trabalho, o senhor Marquesan Albuquerque Taveira, diretor de comunicação do Sindifisco Nacional. Bom dia a todos os presentes, bom dia aos ilustres representantes da mesa. A princípio, o condutor desse painel seria o brilhante jornalista João Borges, da Rede Globo, e, infelizmente, por questão de força maior, apareceu um último compromisso de última hora, um compromisso de última hora, e ele precisou se ausentar. Foi escalado aí aos 45 do segundo tempo. Para mim é uma honra participar de um painel com tão brilhantes presenças, Rauli, o Rappi, o Marcelo de Souza, e queria salientar que esse evento demarca um novo momento na presença na participação dos auditores fiscais no debate de reforma tributária. Sabemos que com a reforma previdenciária quase que concluída no Congresso Nacional, a reforma tributária tende a tomar o centro das atenções e dos debates. E o Sindifisco Nacional, como representante dos auditores, assume definitivamente um papel de protagonista nessa discussão, que é o papel que cabe à classe, aos auditores fiscais, como especialistas no assunto. Não vou me demorar, até porque eu estou aqui escalado, enfim, para conduzir, não para debater. E, de imediato, passo a palavra para o Bernard Rappi, para que possa fazer sua exposição. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Sindifisco a oportunidade de participar desse debate, cumprimentar os demais membros da mesa, em particular o deputado Rauli e o Marcelo, e vou falar um pouco sobre
a proposta de reforma tributária que está na PEC 45, que está no Congresso Nacional e que é resultado de um trabalho desenvolvido no Centro de Cidadania Fiscal. Acho que ela já é um pouco conhecida, eu vou focar só em algumas questões e não em todas as questões, se eu descobrir como é que funciona aqui esse passador. Mas será que ele está ligado? É. Esse verde grande aqui para frente. Tá bom. Tá bom. Bom, não. Bom, se puderem alguém passar aí, eu agradeço. Tá bom, se puderem passar, por favor. Está indo, não está indo? Se alguém... Bom, eu vou começar a falar então, antes de falar um pouco, só retomar uma questão importante quando a gente discute o que é um bom sistema tributário. Um bom sistema tributário, ele tem que ter algumas características que estão bem definidas em literatura. Ele tem que ser simples para o contribuinte, ele tem que ser neutro, de forma a distorcer o mínimo possível a atividade econômica, porque toda vez que o sistema tributário distorce a forma como a economia se organiza, você acaba tendo uma piora de produtividade, uma piora do crescimento da economia. Ele tem que ser isonômico, no sentido de que situações equivalentes devem ser tributadas de forma equivalente e deve ter equidade vertical, de forma que quem tem mais capacidade contributiva deve pagar mais do que quem tem menos capacidade contributiva. E o sistema tributário deve ser transparente, ou seja, os contribuintes, aqueles que estão pagando os impostos, têm que saber o quanto estão pagando. Obviamente, o sistema tributário brasileiro não tem nenhuma dessas características. Ele não é simples, ele não é neutro, ele não é isonômico, ele não é transparente. A grande questão que se coloca é quais são as mudanças que precisam ser feitas no sistema tributário para que a gente consiga corrigir as distorções que existem no sistema tributário atual. Se puder passar, por favor. Bom, eu vou falando e a hora que aparecer aqui que eu conseguir passar, eu vou passar. A questão é a seguinte, nós temos 4 categorias principais de tributos, tributos sobre bens e serviços, dos quais alguns são tributos gerais, que quando são bem desenhados são tributos sobre o consumo, quando são mal desenhados incidem sobre a exportação, os investimentos e prejudicam o crescimento do país. Temos tributos sobre bens e serviços de caráter regulatório, como é o caso do imposto de importação, exportação, IOF e a CID. Temos tributos sobre a renda, tributos sobre o patrimônio, seja sobre a propriedade, seja sobre a transferência de propriedade, e tributos sobre a folha de salários. A agenda de reforma tributária no Brasil, ela alcança, na verdade, todas essas categorias de tributos e todas são importantes, mas elas têm objetivos distintos. A agenda de tributação, da mudança da tributação do consumo, ou seja, dos tributos gerais sobre bens e serviços, é uma agenda focada na redução de distorções que acabam fazendo com que o Brasil cresça pouco. Portanto, é uma agenda de crescimento. Provavelmente a principal agenda de crescimento do Brasil num horizonte de médio prazo, quando a gente olha de 10 a 20 anos. Falar o seguinte, qual é a mudança que você faria no Brasil para poder viabilizar o maior aumento possível de crescimento da economia nos próximos 10 a 20 anos? Eu diria, é a mudança na tributação dos tributos brasileiros sobre bens e serviços. As outras agendas são importantes, são extremamente importantes. A agenda de tributação da renda é uma agenda importante porque existem distorções relevantes hoje na tributação da renda do Brasil que fazem com que uma parcela das pessoas de alta renda pague muito pouco imposto no nosso país. E isso precisa ser corrigido. Isso é importante, é uma agenda distributiva importante e também é preciso corrigir distorções que acabam levando a situações muito pouco justificáveis. Como, por exemplo, aqui no Brasil, sei lá, qual é o imposto de renda que uma pessoa que recebe um aluguel de imóvel paga? Se a pessoa tiver um imóvel e ela receber na pessoa física, ela vai pagar 27,5% de imposto de renda.
Se ela tiver 10 imóveis, ela cria uma empresa de lucro presumido, capitaliza com os imóveis e vai pagar 11% de imposto de renda sobre aqueles aluguéis. Se ela tiver 100 imóveis e tiver 50 amigos que têm 100 imóveis cada um, ela cria um fundo de investimento imobiliário, diz que a cota é negociada em bolsa e paga 0% de imposto sobre aquele aluguel que ela recebe. Ou seja, aqui no Brasil, quanto mais complexa a estrutura que você monta para receber aluguel, menos imposto você paga. Isso tem efeitos simultaneamente ruins do ponto de vista distributivo e do ponto de vista alocativo, que eu monto umas estruturas que são desnecessárias, só existem para pagar menos imposto. Agora, são correções importantes, que precisam ser atacadas e correções distributivas importantes. Existe uma agenda importante de revisão da tributação do patrimônio. Aqui eu diria que tem dois focos principais, que é o Imposto sobre Heranças e Doações e o ITR, que eu acho que são aqueles que mais deixam a desejar hoje no Brasil. E existe uma agenda importante de revisão da tributação da folha de salários. E, de fato, a tributação da folha de salários no Brasil é bastante elevada para padrões internacionais. O foco da PEC 45 é a tributação do consumo. Por quê? Porque é a agenda que, do ponto de vista de impacto sobre o crescimento do país, é a mais importante. As outras agendas são irrelevantes? Não, elas são importantes. Elas são complementares, não tem absolutamente nada de contraditório entre a mudança, a revisão da tributação do consumo e as outras agendas de mudança na política tributária. Bom, como é que o mundo tributa o consumo? O mundo tributa o consumo através de um imposto sobre valor adicionado, o IVA. O IVA, o que é? É um imposto cobrado pelo sistema de débito e crédito em todas as etapas da cadeia de produção e comercialização, que tem algumas características. Primeira característica, base ampla de incidência. Pega bens, serviços, intangíveis, pega tudo, e é importante os intangíveis na nova economia. Toda atividade produtiva, ela tá na base do IVA. Segunda característica do IVA é crédito amplo. Tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva gera crédito. Então, se aquilo que eu vendo tem débito, mas tudo aquilo que eu adquiro para atividade produtiva dá crédito, na prática eu estou tributando apenas a venda, porque aquilo que foi pago de imposto anteriormente é recuperado na forma de crédito. Terceira característica, é tributado no destino. Seja toda a transação entre jurisdições, o imposto pertence à jurisdição de destino. Isso pode ser implementado via alíquota zero nas exportações, mas pode ser tributação das importações ou pode ser implementado por outras formas. 4 características, regras homogêneas. Os melhores IVAs do mundo têm regras homogêneas. Uma única alíquota positiva. A grande maioria dos IVAs criados nos últimos 25 anos só tem uma alíquota positiva. Pouquíssimas exceções. Pouquíssimos benefícios fiscais, se possível, nenhum benefício fiscal. E um imposto que tem essas características e desoneração dos investimentos. Um imposto que tem essas características, ainda que seja um imposto cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização, ele é um imposto sobre o consumo. Por quê? Porque tudo que é produzido ou importado por um país ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva. Se eu desonero as exportações e os investimentos, e isso é importante para o crescimento do país, eu estou tributando o consumo. É por isso que é um imposto que é cobrado ao longo da cadeia, mas efetivamente quem paga a conta, quem paga o IVA é o consumidor final. Bom, o que nós temos no Brasil? No Brasil nós temos até tributos não cumulativos, como o ICMS, como o PIS/COFINS não cumulativo. Mas os nossos tributos fogem completamente às características de um bom IVA. Nós temos uma base fragmentada em vez de uma base uniforme e ampla. Só pensar em ICMS e ISS, isso é meio óbvio. Nós temos a tributação na origem, no caso do ICMS, nas transações interestaduais, e do ISS, dominantemente, ao invés da tributação no destino. Nós temos enormes restrições à recuperação de créditos, tanto no ICMS quanto no PIS/COFINS não cumulativo. Nós temos uma enorme complexidade, um número absurdo de alíquotas, benefícios fiscais, regimes especiais, que torna o sistema de tributos indiretos do Brasil o mais complexo do mundo.
do mundo, não é apenas complexo. Consequências desse modelo brasileiro é que, na verdade, várias consequências. Primeiro, o custo burocrático de pagar imposto, o custo de compliance no Brasil é extremamente elevado, segundo vários indicadores, o mais alto do mundo. O grau de litígio sobre matérias tributárias, que é consequência, em boa medida, da complexidade da legislação, também é extremamente elevado e, muito possivelmente, também o mais alto do mundo, embora não tenha uma comparação completa. Nós temos uma série de incidências cumulativas, seja por conta de tributos cumulativos, como o ISS, seja pela dificuldade de recuperação de créditos. Quando você tem... Deixa aí eu não sei quem está passando, mas eu peço que passe quando eu pedir. Deixa aí por enquanto, tá bom? Já está adiantado aí. Nós temos um enorme problema de incidências cumulativas. Nossa. Bom, uma série de incidências cumulativas que ocorrem quando você paga imposto e não recupera ao longo da cadeia, e isso acaba onerando investimentos, acaba onerando exportações. Temos um grau de tensões federativas enorme e temos enormes distorções alocativas. A estrutura brasileira, produtiva brasileira, está toda mal organizada por conta das distorções no sistema tributário brasileiro. As empresas não organizam a sua produção com base na eficiência econômica, elas organizam em cima de distorções do sistema tributário. E isso acaba fazendo com que a produtividade no Brasil seja prejudicada. Isso ocorre de forma generalizada, mas só para dar um exemplo, se você pensa numa empresa no mundo sem imposto, ela vai botar o centro de distribuição onde ela minimiza o custo de logística. No Brasil, ela vai botar o centro de distribuição no lugar onde ela minimiza imposto, aumentando o custo de logística. Isso é perda de produtividade. Faz sentido para a empresa, não faz sentido nenhum para a economia brasileira. Bom, se existe um padrão de como se deve ser tributado o consumo, o problema é como a gente consegue migrar do modelo brasileiro para esse modelo que é o padrão internacional. É fácil? Não. Não é fácil porque tem impactos federativos, porque tem impactos sobre preços relativos e porque tem investimentos feitos com base no sistema tributário atual. Nesse sentido, qual é o objetivo da Emenda Constitucional 45? O objetivo da proposta de Emenda Constitucional 45 é migrar para o padrão mundial de tributação do consumo, minimizando as dificuldades que são características da atual estrutura tributária brasileira. A proposta que já é conhecida é substituir 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um único imposto sobre bens e serviços, é um imposto do tipo IVA, que seria complementado com imposto seletivo incidente sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas, como cigarro, bebidas alcoólicas, é um imposto apenas extrafiscal. O imposto arrecadatório é o IBS, o imposto seletivo é um imposto extrafiscal. Quais seriam... Agora, a grande questão que coloca é o seguinte, bom, eu tenho um modelo em que eu tenho tributos federais, estaduais e municipais. Como é que eu consigo, como é que a gente vai operacionar esse novo imposto? A proposta é que esse novo imposto seja arrecadado de forma centralizada. Para o contribuinte é um imposto só, ele recolhe uma única guia por mês para todos os estabelecimentos do Brasil e esse recurso vai para uma conta centralizadora e esses recursos são distribuídos para a União, para os estados, para os municípios. Essa conta centralizadora ela é gerida conjuntamente pela União, pelos estados e pelos municípios. Ou seja, esse é um imposto nacional. Ele não é um imposto federal, nem estadual, nem municipal. Ele é um imposto nacional gerido conjuntamente pelos 3 entes da federação, cuja receita é distribuída com base em fórmulas matemáticas que vão estar previstas na lei complementar pelo princípio do destino. Características do IBS são características de IVA de livre-texto, incidência não cumulativa sobre base ampla de bens e serviços intangíveis, crédito amplo, tudo que é utilizado na atividade produtiva da crédito, tributação no destino, ou seja, e ao município de destino, desoneração completa de exportações e investimentos, incidência sobre preço sem imposto e um modelo de ressarcimento rápido e ágil de créditos acumulados. Nesse modelo de conta centralizadora, se um exportador acumula um saldo credor, por exemplo, o dinheiro não é distribuído, ele fica na conta centralizadora porque ele pertence ao exportador e ele está pronto para ser devolvido para aquele exportador sem precisar tirar dinheiro do orçamento de ninguém. A proposta é que migrar
migrar do sistema tributário atual para o novo sistema ao longo de 10 anos. E esses 10 anos teriam dois períodos, um período inicial de teste de 2 anos e um período de transição propriamente dito de 8 anos. No período de teste, o IBS seria criado com uma alíquota de 1% e haveria uma redução da alíquota da COFINS para não haver aumento de carga tributária. E por que a gente propõe esse período de teste de 2 anos? Para saber qual é o potencial de arrecadação do novo imposto e para saber qual é o impacto distributivo na distribuição de receita entre estados e municípios pelo princípio do destino. A partir daí, nos 8 anos seguintes, você vai reduzindo progressivamente a alíquota dos tributos atuais, pega a alíquota que está na legislação, no primeiro ano aplica 7/8, no segundo ano 6/8 e assim sucessivamente. E vai aumentando progressivamente a alíquota do IBS. Como você sabe quanto arrecada os tributos atuais, você sabe quanto vai perder de receita em cada um dos anos de transição, quando você sabe, como a gente sabe, quanto arrecada um novo imposto, porque ele já teve esse período de teste, você sabe quanto precisa subir a alíquota do novo imposto para repor essa perda de receita, e isso permite fazer essa transição mantendo a carga tributária absolutamente constante. No final do processo, os tributos atuais são extintos e fica apenas o IBS. E aí a pergunta vem, mas por que eu preciso de uma transição tão longa? Na verdade, 2 motivos principais. Primeiro motivo, existem investimentos que foram feitos com base no sistema tributário atual, cheio de benefícios fiscais distorcivos que vão deixar de existir. Não tem esse modelo, não tem nenhum benefício fiscal. Todos os benefícios fiscais dos tributos atuais vão morrendo ao longo dessa transição. Mas as empresas fizeram investimentos com base nesses benefícios, eles vão deixar de existir. Então, a ideia é dar segurança jurídica para as empresas para poderem recuperar o investimento que fizerem. Segundo motivo, ele é um pouco menos claro, os efeitos benéficos da reforma tributária, eles não aparecem do dia para a noite. Principalmente os efeitos alocativos, eles demoram para aparecer. E, portanto, o efeito benéfico sobre o crescimento da economia, ele não aparece de imediato. Então, a ideia é casar um pouco os efeitos de mudança de preço relativo que resultam na reforma tributária com o período no qual os efeitos positivos da reforma vão aparecendo. Bom, proposta é que o IBS tenha uma alíquota uniforme, uma única alíquota para todos os bens e serviços, nenhum benefício fiscal, zero, nenhum benefício fiscal. E a ideia, inclusive do ponto de vista de política social, é substituir o modelo de desoneração de cesta básica, que é desonerar produto, por um modelo de isenção personalizado, que é desonerar as pessoas. Qual é a ideia? A ideia é que a população que está no cadastro único dos programas sociais, estamos falando aqui em mais de 70 milhões de pessoas, 35% da população brasileira, ao fazer suas compras, deem o seu CPF e você devolve para elas no mês seguinte, via crédito no cartão dos programas sociais, o imposto pago sobre o seu consumo, obviamente limitado a um valor que é o padrão de consumo de cesta básica dos 2 primeiros DCIs de renda da população. A mesma ideia é usar o mesmo modelo para a política de desenvolvimento regional. Ao invés de fazer política de desenvolvimento regional via benefícios fiscais, que é extremamente ineficiente, é criar um fundo de desenvolvimento regional que vai ter recursos garantidos e fazer políticas de desenvolvimento regional com a alocação de recursos financeiros, o que permite explorar, por exemplo, aplicar recursos em infraestrutura, em qualificação de trabalhadores, que é o que no longo prazo dá desenvolvimento. Se quiser alocar em subvenção a empresas, pode ser alocado também, mas isso cada estado vai ter o poder de decidir. Aí, só para vocês terem uma ideia, as pessoas falam, não, mas não vou desonerar a cesta básica, é regressivo. Não, não é verdade. Primeiro, o que acontece hoje? Esse gráfico daqui é um gráfico de tributos indiretos com proporção do consumo pelas faixas de renda da pesquisa de orçamentos familiares. O que a gente vê é que o gasto com cesta básica vai de 24% do consumo nos mais pobres até 5% do consumo nos mais ricos. Por outro lado, o gasto com serviços, ele passa de 7% do consumo para os mais pobres para 23% do consumo nos mais ricos. Ou seja, no Brasil, a gente favorece o pobre via desoneração da cesta básica e favorecemos o rico via desoneração de serviço, fazendo com que serviço pague menos imposto do que mercadoria. Nesse modelo de alíquota uniforme, você trata por igual o consumo de pobres e ricos e você ainda devolve para os pobres o imposto pago sobre o seu consumo. Então, isso daqui é a linha azul, essa coluna azul, é uma estimativa feita pela professora Rosane Siqueira de quanto é que é a tributação como proporção do consumo por decil de renda. Por incrível que pareça, ela é basicamente flat, é a linha azul.
ela é basicamente próxima de 18% do consumo, são tributos indiretos pagos no Brasil, um pouquinho menor no primeiro e no último decil. Mas é basicamente flat, porque eu dou para o pobre via desoneração da cesta básica e dou para o rico via desoneração de serviço, e ainda tributo mais energia elétrica, telecom, que pesam mais na cesta de consumo do pobre. A linha vermelha é o impacto da PEC 45. É uma alíquota só para todo mundo, mas os 4 primeiros decis de renda vão receber a restituição do imposto pago sobre o seu consumo, com limites, etc. e tal, para não haver fraudes, o que significa que ele se torna progressivo. A PEC 45 é mais progressiva do que o sistema tributário atual, embora não tenha desoneração da cesta básica. E isso é um ponto importante colocar. Não é o objetivo fundamental dela. O objetivo fundamental dela é fazer o país crescer mais. Mas ela é, sim, progressiva. Bom, a proposta é que estados e municípios tenham autonomia na fixação da sua alíquota do imposto. O IBS, ele, na verdade, para o contribuinte é um imposto só, mas na prática ele é a soma de 3 tributos, um tributo federal, um estadual e um municipal. E a União, os estados e municípios têm autonomia de fixar a alíquota desse imposto e, portanto, gerir a sua arrecadação. Ele é um imposto sobre consumo. Como é que funciona o modelo? Basicamente, durante a transição, você vai a cada ano estimando uma alíquota que nós chamamos de alíquota de referência, que é a que repõe a receita dos tributos atuais. Essa alíquota de referência vai ter uma federal, uma estadual, uma municipal. A alíquota de referência estadual, que é a que repõe a receita de ICMS para o conjunto dos estados, ela é adotada automaticamente para todos os estados da federação. Ou seja, é uma só. O default é ter uma alíquota uniforme em todo o país. Se o estado quiser, ele bota a alíquota dele acima ou abaixo dessa alíquota de referência, por lei, com anterioridade anual, anterioridade nonagesimal. Toda transação interestado ou intermunicipal aplica-se a alíquota do destino. Ou seja, se eu estou vendo aqui de Brasília para Belo Horizonte, a alíquota que é aplicada nessa operação é a alíquota federal, mais a de Minas, mais a de Belo Horizonte, e a parcela estadual do imposto pertence a Minas e a parcela municipal a Belo Horizonte. Esse modelo resulta na distribuição da arrecadação pelo destino e mantém a autonomia dos entes federativos na gestão da sua arrecadação. A única questão é que, para facilitar a vida do contribuinte, se cobra tudo de forma agregada. Mas, na prática, são 3 tributos independentes geridos pela União, pelos estados e pelos municípios, arrecadados de forma centralizada. Aí vem a pergunta, mas se eu distribuo a receita pelo destino, eu vou ter ganhadores e perdedores. Sim, existem estados e municípios que aumentam a participação na receita, estados e municípios que reduzem a participação na receita. Como nós estamos propondo tratar disso? Com uma segunda transição, o sistema tributário muda em 10 anos. Mas como ele é arrecadado centralizadamente, a gente pode definir como a gente vai fazer a distribuição da receita para cada um dos entes. E a ideia é, em cada um dos anos da transição, apurar o ganho ou perda de receita de cada estado e de cada município com a transição da cobrança do ICMS ou do ICS pelo regime atual para a cobrança do IBS pelo destino, e esse valor, corrigido pela inflação, vai ser acrescido ou deduzido do montante que ele tem a receber do IBS durante 20 anos, de forma integral, e depois de forma decrescente ao longo de 30 anos. Com essa mudança, nós temos a situação desse gráfico. Já acabou meu tempo, vou pedir mais 2 minutos e já vou terminar. A linha azul é o que um estado arrecadaria de ICMS se você, supondo que o PIB crescesse 2% ao ano. A linha laranja é o que ele arrecadaria de ICMS mais IBS com a transição sem nenhum ajuste. Ou seja, ele perderia em relação ao que arrecadaria de ICMS, em 8 anos perderia 30%. Em termos reais, perderia quase 20%. A linha cinza é o efeito do ajuste que está sendo proposto. Aquele estado que em 8 anos perderia 30% da arrecadação, com o ajuste proposto, ele perde em relação ao que ele arrecadaria de ICMS, 3% em 10 anos e um pouco mais de 8% em 20 anos. E a linha amarela é o quanto ele vai arrecadar com uma estimativa conservadora de impacto da reforma tributária sobre o crescimento. Ou seja, efetivamente, com impacto positivo sobre o crescimento, mesmo o estado que perderia muito, que é 30% da receita, ele ainda assim tende em 20 anos a ser beneficiado pela mudança que está sendo proposta na PEC 45. Bom, eu vou pular esse pedaço aqui, por falta de tempo, só falar rapidamente, porque aqui nós temos uma entidade, num evento de fiscais, de auditores fiscais. A ideia é ter uma emenda constitucional, uma lei complementar, um único regulamento que vai ser editado por esse comitê gestor.
A gestão vai ser desse comitê gestor, que é a Agência Tributária Nacional. A proposta é que a instância máxima de governança seja paritária, União, Estados e municípios terão o mesmo peso na instância máxima de governança. Ela é responsável pela administração financeira do imposto, pela interpretação e consulta sobre o novo imposto e pela coordenação da fiscalização. A ideia é manter os fiscos federal, estadual e municipal, mas eles atuarão na fiscalização do IBS de forma coordenada, e a Agência Tributária Nacional é que faria essa coordenação da atuação. O contencioso administrativo seria próprio do IBS, porque não é imposto nem federal, nem estadual, nem municipal. Então, vai ter um contencioso administrativo próprio. Está sendo discutido esse modelo para tentar evitar os problemas do que nós temos hoje no CARF, nos TITs, e o contencioso judicial seria federal. Eu acho que é basicamente isso. O modelo, a razão pela qual está sendo proposto, como eu falei, é criar condições para a economia crescer mais. Ele tem um impacto distributivo positivo, mas o objetivo fundamental da proposta é aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira e o poder de compra da população brasileira. Nós estamos falando aqui por baixo, num aumento de 10 pontos percentuais no PIB potencial e no poder de compra da população num horizonte de 15 anos por conta da mudança que está sendo proposta. É um impacto muito significativo e essa é a razão pela qual está sendo proposto esse modelo, que corrigiria todas as distorções do atual modelo de tributos sobre bens e serviços do país. Acho que era basicamente isso. Obrigado, peço desculpas por me estender um pouquinho mais. Um dos efeitos, ou para usar um termo muito comum nesse debate, uma das externalidades positivas de ter a discussão sobre a reforma tributária em evidência na sociedade, e eu acho que nunca, ou talvez em poucos momentos, a reforma tributária teve tão em evidência, inclusive porque o CECIF tem estado muito presente e colocado essa questão em todos os veículos de comunicação, tem discutido isso na imprensa com certa frequência. Mas um dos efeitos, uma das externalidades positivas desse debate é que a sociedade percebe que a complexidade do nosso sistema tributário, da nossa legislação tributária, não é vontade da Receita Federal, nem vontade dos auditores fiscais. Por conta dessa complexidade, a Receita Federal e auditores fiscais, tradicionalmente, não são bem quistos pelos contribuintes. E alguns acham que nós que estamos do lado de cá do balcão, temos culpa na complexidade desse sistema, Muito pelo contrário, esse novelo que se tornou o nosso sistema tributário é ruim para todo mundo, inclusive para quem é responsável pela fiscalização e pela arrecadação, sendo que para a gente é ruim duplamente, como contribuinte e como responsáveis pela aplicação da legislação tributária. Claro que a Receita Federal e os auditores fiscais participam da formulação, participam do debate, mas, em última instância, a Receita Federal não possui caráter, não é uma entidade decisória. Em última instância, cabe ao Congresso Nacional e, por extensão, como representante a toda a sociedade, definir e decidir os rumos do sistema tributário. Eu acho que isso tem ajudado a Receita Federal e os auditores a conversarem e a abrirem um diálogo com a sociedade, a conseguirem ampliar um pouco a sua legitimidade, ou pelo menos diminuir a antipatia que os contribuintes têm do fisco e dos auditores. Antes de passar a palavra para o Raul, eu queria só pontuar que quem tiver perguntas a fazer, quem tiver dúvidas, pode ir escrevendo e adiantando e passando. Nós temos um pessoal que está recolhendo, temos o Gilfran
e alguns outros do Sindifisco que estão recolhendo as perguntas, pudesse adiantar que ao final a gente vai ter meia hora aqui de perguntas para os debatedores antes de finalizar esse painel. Raul, passo a palavra para você. Muito bom dia, uma alegria, uma honra muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, nesse momento em que estamos, assim, podemos dizer, na reta final das discussões do encaminhamento final da reforma tributária nacional. Nosso moderador, Bernardo Api, o Marcelo da Receita, senhoras e senhores. Nossa proposta é conhecida de todos, ela é fruto de 32 anos de trabalho, de discussões, de aperfeiçoamento, e em que pudemos evoluir nesse período, por isso que nós chamamos de reengenharia tributária, tecnológica e tributária. Então, nosso objetivo hoje é a PEC 110/2019, que está no Senado, patrocinado pelo próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, relatado pelo Roberto Rocha, que vocês tiveram a oportunidade de ouvi-lo aqui hoje, e subscrita por mais 65 senadores, 80% do Senado. E ela também está presente na Câmara desde dezembro do ano passado, aprovado pela Comissão Especial, por unanimidade, prontinha, esperando a PEC 45 chegar ao plenário e nos próximos dias, ou semanas, ou mês, que deverá terminar o belíssimo trabalho que está sendo feito pela Comissão Especial de Reforma Tributária, que está sendo relatada pelo Aguinaldo, que é o líder do governo no Congresso Nacional, e que tem o presidente Hildo Rocha como presidente da comissão, que também presidiu a nossa comissão, e foi signatário Baleia Rossi. Então, essa proposta, ela visa fazer o Brasil crescer e distribuir renda com justiça social. Então, objetivo central, toda a parafernália começa há 50 anos, vocês sabem, né, com a construção equivocada de dividir a base tributária em 3, União, Estados e Municípios, ISS, ICMS e IPI. E de lá para cá, todas as consequências. Na Constituinte não houve reforma tributária, houve uma distribuição, uma partilha maior para estados e municípios do IPI, do Imposto de Renda, que foi aumentado o Fundo de Participação de 32%, com mais 15% do Imposto de Renda para 47%, e o IPI de 32% com mais 25% para 57%, e os 5 impostos monofásicos, né, que eram da União, seletivos, passaram para a base tributária do ICMS. Então, foi o que aconteceu. E o que aconteceu dali em diante foi que o sistema que já era ruim ficou pior. Aí ele não foi a construção de um dia só. Não foi nenhuma obra da CIA, do FBI, da KGB, da Trilateral, do Consenso de Washington. Nós conseguimos fazer tudo sozinhos, sem nenhuma interferência estrangeira, né? E fizemos e construímos hoje, né, o 100º, 84º pior sistema tributário do mundo. É isso que nós fizemos. Então, tudo o mais que aconteceu, de lá para cá, as consequências. Aumento da carga tributária de 88 para cá, de 12 pontos do PIB real, sai de 22,8 para 35, e a complexidade dos múltiplos tributos, que o Paulo Rabelo chama de zumbis, muitos, que estão na vida das empresas, nas costas do cidadão. Além de ser o pior, o mais confuso, caótico, ele é o mais perverso, porque pune os mais pobres. O que o Bernardo Api colocou em alguns pontos aqui comprova a questão do imposto de renda, dos aluguéis, né? A não correção da tabela, a não correção do ativo patrimonial, né? Tem uma série de consequências que acabaram fazendo com que os ricos ficassem mais ricos
e os pobres mais pobres. E nós vamos desmontar tudo isso com a nossa proposta. Quais são? Bom, esses são meus predicados, que não precisa mais, né? Já foi dito aqui, não vamos nem perder tempo. 170 palestras até a aprovação da palestra, até a aprovação em dezembro. 500 reuniões técnicas até a aprovação em dezembro. De lá para cá, você põe mais umas 150 dessa e mais umas 50 daquela ali, que hoje aqui é 217ª. O que aconteceu é isso aqui: o Brasil está regredindo, senhoras e senhores. Nesse momento, o Brasil está regredindo. O mundo está crescendo. E nós estamos regredindo, estamos ficando para trás, cada vez mais. Então, a nossa pobreza, miséria, ela tem grande culpa do atual sistema tributário, das suas iniquidades, inconsistências, né? O Frankenstein jurídico, o Frankenstein funcional, o manicômio jurídico que nós temos. O Brasil, nos últimos 5 anos, decresceu 4% e o mundo cresceu 19%. Só isso. Nós estamos 23% mais pobres que o resto do mundo. Se você ampliar para 10 anos, os países em desenvolvimento cresceram 93% e nós 10%. Então nós vamos levar 90 anos para crescer o que eles cresceram. Ok? Tivemos 3 grandes crises nesses 38 anos. Quando acabou o milagre brasileiro, no começo do governo do Figueiredo, que era ministro Delfim, em 1980, 81, uma brutal crise. 81, 83, o PIB regrediu 8,5%, 1989 a 91 regrediu 7,7%, 2014, 15, 16 regredimos 8,2% e continua regredindo. Então, não vamos fazer nada? A proposta não está boa? A do API, a nossa, a do governo? Tem que fazer agora. Se não fizer esse ano, até novembro, não faz mais. E vai ser mais um ano de derrota para vocês, para nós, políticos, empresários, o governo, para a população. Quais são os grandes problemas que nós temos que destruir esses? Primeiro, a renúncia fiscal. Não é possível um país sério dar 500 bilhões de renúncia por ano. 306 só a Receita Federal. E calculamos mais ou menos 200 bilhões nos estados e municípios, no ICMS, ISS e fora outras cocitas. Tem prefeito que nem corrige a inflação do IPTU, né? O ISS, então, é uma vergonha, né? Nos últimos anos, o ISS caiu de 0,96 para 0,93 a arrecadação. Tá? Então, segundo, a sonegação. O Kleber falou em 27%, aqui é 23%, é um outro estudo. Se é 27%, é um pouquinho acima de 1/4 da arrecadação nacional de 2,5 trilhões. Tá? Então, a sonegação de 600 e poucos bilhões, né? E é grave, porque ela deixa de ter um PIB 3 vezes maior que a arrecadação. Um PIB de 1,8 trilhão, está na informalidade. É isso que nós convivemos em casa, né? Aquelas pessoas que vão consertar a geladeira lá na Feira do Paraguai, né? Lá na 25 de março, em São Paulo. A dívida ativa de 3 trilhões, contencioso de 3 trilhões, a corrupção, sabe Deus, né, todo dia, e o custo burocrático. Vamos desmontar isso? Né? Vamos acabar com o manicômio tributário, vamos acabar com o Frankenstein funcional. Olha ele aí, ó. Ô, bicho, hein? E vamos mudar essa 184º para entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo? É o que nós estamos propondo para vocês. Vamos lá. Propriedade, renda, consumo. Dá para mudar o imposto de renda, tirar do consumo, passar para o imposto de renda da noite para o dia? Não dá. Não, né? Mas podemos fazer regras de transição. Estou conversando com o senador Rocha, uma regra de transição de 14, 15, até 20 anos, para diminuir a tributação do consumo e passando para a renda um comando constitucional, ok? Mas dá para gerenciar a base de consumo.
E dá para fazer alguns comandos que estão no texto sobre a parte patrimonial. Nós damos alguns comandos para que prefeitos, né, e Câmara de Vereadores que se recusam. Então, a grosso modo está aqui. Nós vamos tentar mexer nessa estrutura, né, que está aqui, que é essa belezura aqui, fazer algo bem mais simples com as propostas que estão em curso. Então, nós não vamos conseguir fazer como a União Europeia, que tem 34% da arrecadação no imposto de renda. Nós estamos com 21%. Mas para chegarmos até eles, precisamos de 13 pontos da arrecadação. Significa que teríamos que tirar, né, 13 pontos da arrecadação nacional, né, de 2,5 trilhões, passar para a renda. Significa aumentar em 60% o atual imposto de renda. É possível fazer isso, senhoras e senhores, da Receita Federal? É difícil, né? Mas tem que fazer. Pelo menos para igualar ao CDE. E não é no texto constitucional, vai ser na lei complementar. Pode cobrar o que o mundo inteiro cobre, mas tem que ser feito. Dividendos, tudo mais, corrigir as distorções apontadas aqui pelo API. Mas na base de consumo, na medida que você trabalhar o imposto de renda, nós vamos trabalhar a base de consumo. Como a agressividade sobre os pobres é muito grande, quem ganha 2 salários mínimos no Brasil, segundo o IPEA, tem uma carga tributária direta e indireta de 53,9%. Então nós vamos ter que derrubar essa carga tributária para metade da carga tributária, pelo menos dos 35%, pelo menos 17,5%. Então nós temos uma longa jornada, né, de quase 30 e poucos % para derrubar essa carga tributária, que daria para cada R$1.000, 300, 350 reais. Mitigado entre diminuição da tributação para toda a população de comida, de remédios, né, e também na devolução direta, como o API bem colocou, também temos essa fórmula, na diminuição da carga tributária geral, que vai diminuir, e no imposto de renda progressivo versus a diminuição da carga tributária de consumo. Ok? Então, os 17 pontos principais nossos são manter, a regra de ouro é manter a atual carga tributária. Essa é uma preocupação. A Receita Federal sempre teve essa preocupação. Por isso que ela sempre impediu as reformas. Não vou aqui citar nomes, nada, mas eu que tenho o elo histórico desde a Constituição de 88, que eu era secretário da Fazenda do Paraná, do governo Álvaro Dias. Então, eu sou mais longevo aqui na discussão, ok? O outro ponto, nós queremos enxugar, fazer uma asepsia geral, né, uma limpeza geral na base de consumo, 9 tributos. E, em seguida, a emenda constitucional, começar a trabalhar os parafiscais. Né? Mas podemos derrubar uma série de CIDs, estamos estudando ainda alguma coisa. Então, 9 tributos por um, né, e ainda podendo colocar a contribuição previdenciária patronal no IVA. Vai dar uma alíquota maior. Nós sabemos disso. Como o governo federal deseja ter o seu IVA, já manifestou centenas de vezes pela imprensa e algumas palestras, os estados também querem ter o seu IVA. Para acabar com essa briga, somos obrigados a fazer 2 IVAs. Um IVA gerido pela Receita Federal e um IVA pelo Comitê Gestor Estadual Municipal, nos termos que já está no nosso texto. Ok? Esse novo IVA, a grosso modo, teria 65% da arrecadação para os estados e municípios e 35% para a União. É uma conta que nós fizemos junto com a consultoria. Essa aqui é a base do IVA, 812 bilhões em 2015. Isso aqui é tudo 2015, ok? Ou, confirmando o que a consultoria da Câmara fez, os municípios têm 22,91%, os estados 41,53%, a União 35,57%. Aí já está tirado a parte do IPI, por exemplo. 59% do IPI pertence aos estados e municípios, então já está deduzido 2/3 do salário de educação e etc. Ok? Então,
Só para desmistificar, isso aqui foi feito em resposta ao dia que o governo disse que a alíquota do IVA seria a maior do mundo, 30%. Primeiro que não é a maior do mundo. A maior do mundo é hoje. A Fiesp detecta bem. 55% é a alíquota hoje que nós temos, né, na base de consumo total, quando você soma todas as alíquotas. Aqui ele fala da proposta de 30%, que seria 25% menor, e ali a proposta do CECIF, que seria 30% menor. Então, nós não definimos a alíquota porque nós queremos testar o modelo Abu Dhabi, 1 ano de cobrança eletrônica, e falar qual vai ser a alíquota para 2021. Mais ou menos já tenho na cabeça. Não vai ser algo escandaloso, não. Então, o monofásico nosso, em a União, Marcelo, querendo o seu IVA, a minha proposta ao Senado e à Câmara é eliminar o seletivo de vez. Até porque não dá certo cobrar muito imposto em cigarro e bebida. Nunca deu. Só aumentou a sonegação. Essa é a consequência. Tá? Eu opto hoje pela fazer também uma arrecadação única, uma alíquota única para todos os bens e serviços da economia, exceto aqueles que nós estamos dando tratamento diferenciado. Então não usaria essa base seguinte. A Zona Franca de Manaus, depois de 2 anos de discussão, encontramos uma solução. Nada ortodoxo, mas temos que dar uma solução para ela. A cobrança será eletrônica. Vocês vão ver à tarde esse mestre, que é o Miguel Abu Dhabi, que um brasileiro, um patriota, que desenvolve há mais de 10 anos uma forma de cobrança automática eletrônica de débito e crédito. Então, Miguel, só minhas homenagens e a sua determinação nessa luta desses anos todos. O Brasil vai ganhar muito. E tenho certeza que aquele 184º, com a simplificação, com a justiça social que nós vamos fazer na reforma e a tua tecnologia que vai ser aplicada pela Receita Federal e pelos estados, pelos 2 comitês, vai fazer o Brasil ficar entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo. Ufa, né? Ufa. Então, aí vem a questão da fim da burocracia tributária, da sonegação, elisão e inadimplência. Primeiros 5 anos será partilha fixa. Nós não adotamos, como o CECIF adotou, 50 anos direto. Nós adotamos 5 fixos, para tirar qualquer medo na implantação dos estados e municípios. Nós adotamos a União Estados Unidos fica com a mesma receita baseada nos últimos 3 anos. A nossa transição é de 5 fixos e mais 10, de 15 anos. Ok? Então, 1 ano de teste, como eu disse, e vai implantando. Aqui é todos os gráficos do Miguel, que eu não preciso, né, ficar falando, a forma de cobrança também, como é que vai funcionar. Aqui que vocês conhecem a tabela do IPEA e da professora Zucco, que demonstra, né, a regressividade, perversidade, desumanidade e o sistema anticristão. Aqui as alíquotas serão padronizadas, serão única nacional, com exceção de comida, remédio, transporte urbano público, água, esgoto, que já tem alíquotas baixíssimas, e educação, que é um dever do Estado, que o Estado nunca cumpriu. É como se fosse o Estado a educação. Então não devemos cobrar muito, não. Olhando o mundo, né? Nós olhamos todos os principais países do mundo. Não inventei nada aqui, viu? Sou simplesmente um modesto coordenador desse trabalho imenso que foi feito por milhares de pessoas no Brasil e em todo o mundo. Ok? A devolução no modelo do nosso colega auditor do Rio Grande do Sul, Giovanni, ele há 2 anos e meio atrás me procurou com o pessoal do Sindicato do Rio Grande do Sul, dos auditores estaduais, trouxe essa belíssima ideia, na hora adotei, como quando eu conheci o Miguel há 2 anos e meio atrás também, na hora adotei o modelo. Nós somos feito esponja, né, que a gente tem que, claro, uma esponja sadia de adquirir os melhores conhecimentos, as melhores, né, propostas para o Brasil. Então, o que os secretários de Fazenda pediram está na PEC deles, nós atendemos a tudo.
menos o Fundo de Desenvolvimento Regional. Já conversei com o senador Rocha, ele vai fazer um Fundo de Desenvolvimento Regional, pegar o atual fundo, turbinar ele, mais o Fundo de Equalização, que eles estão pedindo, que está na nossa proposta, modelo canadense, para distribuir para receitas per capita abaixo da média. É um verdadeiro modelo federativo, ok? Bom, Comitê Gestor Estadual e Comitê Gestor da Receita Federal. Transição de 5 anos, distribuição fixa, manutenção dos atuais funcionais, ou Fundo de Desenvolvimento que vai ser transformado, e um Fundo de Equalização, conforme já disse, né? A propriedade, comandos para melhorar a arrecadação dos estados, dos municípios, aliás, por exemplo, o transmissão causa-mortes, intervivo, fica a arrecadação com o município, mas vocês, junto com os municípios, vão cobrar, porque a hora que você cobrar o imposto de renda, o valor será o mesmo. E mecanismo para que não façam demagogia, principalmente as câmaras de vereadores, com os impostos territorial, urbano e predial. E o IPVA será 100% do município também, mas cobrado pelo Comitê Gestor Estadual. Acaba com essa briguinha de alíquotas. Isso é uma estupidez, mais uma, que o Brasil tem. Isso tudo vai aumentar a arrecadação do imposto direto. Os municípios, só nessa transferência, ganham o equivalente a 30%, equivalente do Fundo de Participação. O PASEP vai ser extinto também, vai ser cobrado dentro do IVA. Então, mais um ganho para os municípios e estados. Criação de um fundo de equalização para eles também. O imposto de renda propõe a eliminação da CSL. É uma ousadia, mas não tem razão mais de ser, com tudo isso, a existência da CSL, ok? E a lei do imposto de renda, né, vai ser amarrada os bens de artigo fixo, ou alíquota zero, ou 100% de crédito, ok? Microempresa terá tratamento diferenciado. Nós estamos estudando um modelo alternativo excelente junto com o SEBRAE, está bem encaminhado. Isenção nas exportações total, crédito online, fim da guerra fiscal, já terminou o tempo, mas um pouquinho. Autoriza a cobrança do INSS patronal no IVA. Vai precisar mais ou menos de 150 bilhões. Se precisar de 125 bilhões, o IVA vai precisar no IVA um acréscimo de 12% na alíquota, vai precisar de uma alíquota adicional de 4%, 4,2%. Se dividir o IVA federal e dos estados e município, ficaria uma alíquota não tão agressiva, né? E explicar, uma campanha massiva para explicar que hoje a soma das alíquotas dão 55%. Não tem nada que esconder isso, né? Tem que ser um jogo claro, transparente. É o que fica, e está acabando. E os ganhos? Com certeza absoluta, a renúncia dá para reduzir 70%. 350 bilhões nos próximos anos vão desaparecer dos preços relativos da economia. Isso sai das costas da população, não só a baixa renda, mas também da nossa sofrida classe média. A sonegação vai ser fechada o cerco, né? Redução dos encargos da folha vai ajudar bastante. Não vai haver mais dívida ativa, o imposto vai ser retido no ato, no modelo Abu Dhabi. Então nunca mais vai haver refis. Ai, meu Deus do céu. Sem guerra fiscal, sem refis, vai diminuir o contencioso, o trabalho de suas excelências, os juízes, magistrados do Brasil. Quer dizer, o Brasil, com certeza, deve ter mais de 80% das ações de contenciosos judiciais tributários do mundo. Se tem da trabalhista, tem dessa também. Então, a diminuição radical dos custos declaratórios, esses 65 bilhões deve cair para uns 15. Então, 40 bilhões a menos nos preços. E etc. O ganho é enorme, gente. Então, o Brasil, eu estou dizendo assim, olha, nós voltaremos a crescer rapidamente a média mundial, que é de 3,2, 3,4 esse ano. Implantando o sistema, o Brasil vai crescer 50 anos a 7, 8% ao ano. Nós vamos virar um tigre novamente. O que nós já fomos de 1930 a 1980. O Brasil cresceu o dobro da média do crescimento do PIB mundial, de 6,3%. Nós vamos crescer isso novamente com a simplificação tributária, com a inteligência dos deputados, senadores, senadoras, deputadas, de todos aqueles que estão
trabalhando na tributária, todos os auditores municipais, estaduais, federais, e tem um capítulo inteiro que eu coloquei no texto para vocês, auditores do Brasil. Então, meu respeito, vocês têm que ter o tratamento digno, como tem um juiz, um promotor, né? Vocês são auditores, responsáveis pela arrecadação desse país. Foco, força e fé, e que Deus abençoe o Brasil. Parabéns, Raul, excelente exposição. Eu só queria fazer uma colocação antes de passar a palavra para o Marcelo, a respeito do período de transição. O Brasil, às vezes, aplica determinadas políticas, toma determinadas medidas, e período de transição, naturalmente, as coisas tendem a ficar um pouco mais confusas para irem entrando nos eixos. E não raro o Brasil costuma, nesse período de transição, dar para trás. A gente teve um exemplo, eu até falei que a Receita não tem responsabilidade com esse emaranhado fiscal, queria fazer uma parte. Tem sim, porque regulamenta e cria as obrigações acessórias. E teve recentemente o caso do E-Social, que estava em implantação, um período de transição. Naturalmente, havia uma dificuldade de adaptação por parte de empresários, de contribuintes, e, de repente, criou-se uma celeuma em que o E-Social passou a ser visto como um vilão, e começou a ser severamente criticado e atacado por alguns segmentos. Num cenário em que a reforma tributária não acontecesse, no cenário que a reforma tributária não acontecesse, enfim, a gente contingência, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas o E-Social, ele é um mecanismo, né, como obrigação acessória, é um mecanismo de facilitação da vida de todos os pagadores de imposto. Os que atacam o E-Social, que atacavam atribuindo à Receita a responsabilidade de dificultar a vida, né, da sociedade, não sabem que para a Receita não faz diferença. A gente recebe os dados por uma declaração ou por outra, a GFIP, né, a velha GFIP, ainda tem grande serventia. O E-Social era, sobretudo, um mecanismo de facilitação da vida dos pagadores de imposto, inclusive nós, auditores. E entrou na mira, enfim, de algumas pessoas que não compreendiam esse intento. Talvez esse período de transição seja o mais turbulento de um novo sistema tributário, de um novo momento, até as coisas se assentarem. E é isso que é a proposta dos senhores, do CECIP especificamente, tem um grande mérito por prever a diminuição, a aplicação gradual das alíquotas, diminuição de alguns impostos que já existem, para ir sentindo como a sociedade se adapta a esse novo sistema. Bem, Marcelo, representante da Receita Federal aqui, passo a palavra em 20 minutos, Marcelo. Bom dia. Deixa eu ver se eu consigo passar também aqui o slide. Ok. Bom, eu não vou perder muito tempo falando sobre o diagnóstico, que foi colocado aqui muito bem pelo API, pelo Raul. Eu só queria acrescentar mais um dado pitoresco, porque nós precisamos, antes de mais nada, aprender a gostar do simples, né? Aprender a gostar da regra simples. E o Brasil precisa aprender isso ainda, tem isso na sociedade e no conjunto dos parlamentares também. Hoje nós temos 18 mil projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional. 18 mil projetos de leis.
Na Receita Federal, nós temos uma assessoria legislativa que tem um banco de dados que controla 5.000 registros. Ou seja, nós temos 5.000 dos 18.000 projetos de lei na Câmara versando sobre alguma questão tributária. Seja para dar um benefício, uma isenção, uma mudança aqui, um puxadinho lá. Ou seja, nós temos hoje, de 18.000 projetos de leis que tratam sobre todos os temas da sociedade, 5.000 tratam de leis tributárias. Então, dada a dimensão que as mudanças no Brasil, toda hora, a cada semana, nós temos uma mudança legislativa que obriga a ter uma nova burocracia, uma nova obrigação acessória, uma nova forma de controlar, e nós sabemos disso, da dificuldade que a Receita Federal tem de administrar essa dinâmica legislativa. Isso obriga a criação de burocracias e esse impacto em medidas também infralegais, que provoca toda essa complexidade que nós chegamos até hoje. E isso tem impacto, Tem impacto tanto na questão da própria distorção econômica provocada pelo contencioso, pela evasão, pela sonegação, pelo litígio, mas também o custo que isso tem de compliance, o custo de conformidade que as empresas são obrigadas a arcar, e também o custo da administração tributária, do poder executivo, como um todo, e do poder judiciário também. Quase metade das ações também que correm na justiça versam sobre questões tributárias também, onerando o nosso poder judiciário. Isso são relevantes. Nós temos aí hoje quase 70 bilhões de reais de custos, somados os custos de compliance das empresas e o custo da administração do Estado. Isso representa quase 5 vezes o que o governo federal repassa aos estados e municípios para a educação básica. Isso representa quase a totalidade dos recursos gastos nas 3 esferas de governo com segurança pública. Então, é um dado relevante e que tem um alto impacto na sociedade, e precisamos trabalhar com isso. O outro aspecto que aí não foi comentado aqui, que é a questão da oneração da folha de pagamento. Isso aqui é um levantamento feito pelo Banco Mundial, com base nas informações do IBGE e outras pesquisas em específico, em que demonstram que nós estamos caminhando, ano a ano, com a regressão do percentual de pessoas empregadas formalmente, e um aumento do percentual de desemprego, de desalentado e de pessoas que estão no subemprego. Esse não é uma questão conjuntural, é uma questão estrutural ao longo dos anos. E isso não pode ficar de fora de uma reforma tributária. Isso é um tema que precisa estar presente numa reforma tributária, porque talvez o impacto econômico mais significativo é a desoneração sobre folha. Segundo o Banco Mundial, nas suas pesquisas, nas suas comparações, o que mais impacta o lucro dentre todos os tributos no Brasil não é o imposto de renda, o imposto sobre o lucro, ou a contribuição social, é o imposto sobre folha. O imposto sobre folha impacta mais o lucro do que o imposto de renda, segundo o Banco Mundial. Então, essa é uma demonstração. E lucro, pessoal, sem lucro não há atividade empreendedora, não há criação de empregos. Não há como a gente levar renda às pessoas, aos 30 milhões de desempregados, alentados, subutilizados, sem que haja incentivo a se ter uma atividade empreendedora. E dentre todos os tributos que estão hoje no nosso ordenamento jurídico, a tributação sobre folha é o mais perverso à criação de emprego. Isso não pode ficar de fora. Outro aspecto é a corrosão da base tributária que alimenta a Seguridade Social. A principal fonte de
dos juros reais está em menos de 2%. Portanto, nós temos hoje um ônus tributário maior até do que o que se cobra de juros no Brasil hoje. Isso já é um problema que já foi colocado, que está aí posto, que nós temos que tratar também. E com isso queremos criar uma contribuição social sobre bens e serviços que virá de 4 tributos federais, o PIS, COFINS, a CID e o IPI, em uma contribuição sobre bens e serviços, e um imposto seletivo para externalidades, para inibir o consumo que a sociedade entende como pernicioso. A reforma do IRPF, do RPJ, e como proposta, tá certo? A criação de uma transação financeira ou subpagamentos para poder reduzir ou eliminar ou mitigar o imposto patronal, o próprio IOF e quem sabe até mesmo a CSL. Bom, eu vou começar com um tema muito caro, muito precioso aqui dos colegas. Talvez o imposto mais estimado é o imposto de renda, porque o imposto de renda traz no seu bojo a justiça social, e isso é algo muito aderente à sociedade brasileira, de querer reformar aquele imposto que é o mais querido, digamos assim, que traz aí uma redistribuição de renda à sociedade brasileira. Então, eu vou falar um pouquinho desse tema que foi pouco comentado, que está ainda em fase de finalização junto ao ministro, junto ao secretário Marcos Cintra. Essa semana deve ser finalizada também essa etapa, essa fase, essa perna da reforma, mas basicamente nós temos como objetivo na reforma do imposto de renda à pessoa jurídica alcançar a competitividade das empresas brasileiras. Esse é um aspecto fundamental que o mundo inteiro já está percorrendo, né? Então, os países da OCDE estão reduzindo cada vez mais as alíquotas do imposto de renda à pessoa jurídica para favorecer a maior competição das empresas brasileiras no mercado internacional, e especialmente já projetado para esse governo. No final do governo, o nosso ministro Paulo Guedes já projetou que vai haver uma abertura comercial, né, importante para o nosso país, e que nosso país precisa realizar as reformas necessárias para que nossas empresas possam, de fato, competir no mercado internacional, né? Isso é um aspecto que não pode deixar de lado. O outro aspecto é a redução do custo de compliance. Segundo o Doing Business, nós temos o pior imposto em termos de complexidade, é o ICMS. O segundo pior é o PIS e COFINS, e o terceiro pior é o imposto de renda à pessoa jurídica, tá? Então, também temos que atacar a complexidade, a litigiosidade que hoje tem o imposto de renda, em função do descasamento cada vez maior dos preceitos contábeis da base de apuração do imposto de renda. Então, na verdade, estamos aí com um grupo da Receita, de auditores da Receita, trabalhando para se definir uma base tributária perene ainda e de forma a não se sujeitar às mudanças contábeis necessárias para diversos públicos que a contabilidade se dispõe a ser útil. Não rejeitamos a contabilidade, mas precisamos ter uma base de apuração, uma forma de apuração do imposto de renda que tenha perenidade, que tenha segurança jurídica. Segurança jurídica só vai se alcançar quando a gente conseguir ter uma regra perene ao longo do tempo. Se ela muda a cada semana, se temos que dar explicações de como se apura o imposto de renda a cada semana, nós temos uma insegurança jurídica, uma interpretação subjetiva das regras contábeis que impactam em uma litigiosidade muito grande, e isso também precisa estar no foco de uma reforma do IRPJ. Com relação ao IRPF, o grande objetivo de uma reforma do IRPF é justamente alcançar a progressividade almejada, né? E se alcança a progressividade, não só aumentando a alíquota, mas também aumentando a base de cálculo, a base de contribuinte que contribui com o imposto. E isso precisa ser visto. O Trump fez uma redução
no imposto de renda da pessoa jurídica, saindo de 35 para 21, aumentando a base de cálculo do seu imposto. Então, é possível a gente conseguir ter aí uma ampliação digamos assim, da base de isenção, redução de alíquotas intermediárias e, mesmo assim, alcançar a alta renda que hoje não está sendo tributada por diversos motivos, entre eles os dividendos. Então, dentro desse grande objetivo da reforma do IRPF, nós queremos alterar esta curva que hoje ela começa progressiva, depois de certa renda ela reduz e decai de forma regressiva. Hoje a alíquota efetiva do imposto de renda da pessoa física ela decai a partir de certa renda. E isso é uma distorção que precisa ser corrigido, inclusive para seguir o nosso mandamento constitucional. Eu vou falar um pouquinho sobre o imposto de renda. Essa aqui é a curva média da alíquota efetiva do imposto de renda. Percebam que ela tem uma escalada rápida até ao topo, pegando aí a baixa renda. Aqui nós temos o eixo de, não dá para chegar, mas temos aqui é salário, o salário daqui é renda, certo? É uma escala logarítmica, na verdade. E aqui tem a alíquota efetiva do imposto cobrado, pago efetivamente, né? Então, nós percebemos que existe de fato uma progressividade do imposto no começo das rendas, mas ao chegar a uma faixa de R$300 mil, essa alíquota efetiva decai drasticamente. E isso precisa ser evidenciado ao Congresso, precisa ser evidenciado à sociedade e precisamos achar os caminhos para fazer com que esta curva, de fato, seja uma curva que continue crescendo até as altas rendas. Então, essa é uma questão importante e que precisa ser trazida. Aqui eu tenho outro elemento também. Aqui está da onde que sai o imposto de renda, né? Qual é a base de cálculo do imposto de renda? Onde está a renda do imposto que é cobrado? Essas são as faixas, aonde tem aqui as faixas de renda e a quantidade de contribuintes em cada uma dessas faixas de renda, tá certo? Basicamente, nós temos aí quem de fato paga, a maior parte do imposto de renda que é arrecadado vem de 4 faixas, que é a faixa 4, 5, 3, 4, 5, 6 e 7 são as faixas que de fato pagam imposto de renda, que estão naquela faixa onde há um crescimento da alíquota. Depois, isso decai. Então, essa é uma informação importante que precisa ser levada em consideração em uma reforma. Aqui nós temos um gráfico que demonstra como é que é a composição da renda à medida que a renda se aumenta. Basicamente, nós temos aqui o azul e o verde, é a renda tributada de pessoa jurídica e física, recebendo tributário de pessoa jurídica e física, é essa curva azul, verde decaindo, que vai decaindo na medida que a renda aumenta. E o azul escuro é justamente os dividendos, as rendas isentas, e grande parte das rendas isentas são os dividendos. Também tem na parte de verde escuro lá em cima as rendas, a renda tributada exclusivamente na fonte, em grande parte oriunda de aplicações financeiras e fundos de investimentos. Então, ela também cresce na medida que a renda vai aumentando. Percebam que, para quem ganha acima de 1 bilhão, ou você tem uma renda isenta, ou você tem uma renda de aplicações financeiras, ou você tem uma suspensão, alguma ação judicial suspendendo o pagamento do tributo. Aqui nós temos mais algumas informações. A curva em azul é justamente o percentual de dividendos em relação à renda total. Percebam que ele cresce, né? O percentual da renda oriunda dos dividendos, ele cresce até a renda de 8 milhões de reais e depois decresce. E eu tenho também a faixa laranja, que é justamente a renda de tributação exclusiva na fonte. Percebam que ela começa pequena, mas ela ultrapassa, inclusive, a renda de dividendos para quem ganha acima de um certo valor. Ou seja, chega um momento que o rendimento de aplicações financeiras é maior até mesmo do que o rendimento de dividendos. Portanto, dentro de uma reforma tributária, não basta apenas você tributar dividendos, é preciso também rever as aplicações financeiras. Bom, vou
falar um pouco, porque isso já foi muito comentado aqui pelo API e pelo Raul, mas basicamente a Receita Federal concorda com a proposta que está aí da PEC 45, no seu formato, sua forma de apuração, ou seja, ser de fato uma alíquota única, uma forma simples de apurar. Eu diria até que se a gente tivesse uma alíquota única, uma forma única de apurar com créditos objetivos financeiros estampados na nota fiscal eletrônica, de entrada e de saída, seria possível no futuro que a própria administração tributária pudesse já computar, né, os créditos na venda e nas despesas e montar a escrituração fiscal do IVA e já passar mensalmente mandar um DARF já preenchido para que a empresa possa pagar. Esse futuro é possível se o que está sendo proposto for mantido, né? Se a gente conseguir de fato ter uma regra simples, podemos ter uma escrituração simples, uma forma de apuração feita pela própria administração tributária, como é feito, por exemplo, com o imposto de renda da pessoa física, onde há a declaração pré-preenchida. Isso é possível se nós, de fato, alcançarmos simplicidade. O que diferencia a proposta do governo das demais é a preocupação com fazer entregas. Vários colegas que estão aqui presentes já gerenciaram grandes projetos de governo, né? E eles entendem a necessidade que é não só ter uma boa comunicação, mas fazer entregas que dê sustentação a qualquer projeto. Se você quer fazer um projeto grande, e esse aqui é um mega projeto de governo, e você não faz entregas parciais, muito provavelmente, a literatura de projetos está aí para nos demonstrar isso, esse projeto não vai ter o apoio, não vai se manter o apoio para uma reforma ao longo de 10 ou 15 anos. Precisamos fazer entregas para que a gente consiga testar, ajustar, ganhar credibilidade, inclusive com os estados e municípios, que não conhecem uns das bases dos outros. Ou seja, há um desconhecimento muito grande do Estado em relação à base de serviço, há um desconhecimento muito grande dos municípios em relação à base de bens. Portanto, há um certo ceticismo se é possível arrecadar o que hoje se arrecada. Também há um ceticismo também em relação a, de fato, haver um crescimento econômico mediante uma reforma tributária que só vai entregar simplicidade após 10, 15 anos. Nós podemos fazer uma reforma tributária até para testar as alíquotas, né, que estão aqui propostas, certo? Essa aqui foi a alíquota calculada pela Receita em relação ao PIS e COFINS, em torno de 11%. Lembrando que nós estamos fazendo um cálculo por fora, o que hoje é calculado por dentro, ou seja, hoje tem 9,25% calculado, incluindo o ICMS na base, incluindo o PIS e COFINS na base. Quando você tira da base, a maior parte, essa alíquota sobe. Então, assim, é importante testar essas alíquotas, né? Acho que a gente não tem como ter uma fase de teste. E por que não testar já substituindo tributos? O PIS e COFINS não tem nenhuma questão de origem e destino, não há nenhum problema com os estados e municípios, né? É fácil de se implantar. Não podemos já ter isso por lei ordinária, isso já pode ser implementado o ano que vem, ou seja, a gente já consegue ter benefícios no próximo ano em relação à redução da complexidade e entregar a simplicidade, né? O PIS e COFINS é o segundo pior imposto do ordenamento jurídico, depois do ICMS. Não é um imposto fácil, é um imposto também complexo, tem mais de 26 regimes especiais do PIS e COFINS. Portanto, nós podemos sim entregar a simplicidade à sociedade brasileira em um curto espaço de tempo, de forma que, de fato, nesse governo ainda, tenhamos uma melhoria do ambiente de negócios e, portanto, de fato, um crescimento econômico que possa favorecer, inclusive, estados e municípios. A outra perninha diz respeito à desoneração da folha. Como já foi falado aqui, a folha ela tem nós somos os países que mais tributa a folha no mundo. Nós temos hoje uma tributação média sobre folha de salários, somando aí a tributação do empregado, do empregador, em torno de 43,5%. Se a gente olha aqui para o México, é menos de 20%. Se a gente olha para o Chile, 7%. Como é que as empresas brasileiras vão conseguir concorrer no mercado
mercado internacional com essa tributação. Lembrando que o imposto sobre folha, ele se acumula nas cadeias produtivas. Ao contrário do IVA, que tem uma desoneração na exportação, os impostos sobre folha vai para cadeias produtivas, vai para o preço dos produtos que são vendidos no Brasil e vai para os preços dos produtos que são exportados também. Em média, esse tributo no Brasil, nas cadeias produtivas do Brasil, onera em torno de 14% o preço dos produtos, se todos os custos tributários fossem para preços. Portanto, não estamos falando de um tributo que, de fato, já onera a nossa cadeia produtiva. Ao substituir por um tributo sobre transações financeiras, que desonera o setor formal, ainda que sendo um tributo cumulativo, a sua cumulatividade é muito menor do que a cumulatividade do atual imposto sobre folha. Esse é um aspecto que já, por si só, já torna nossas empresas mais competitivas no mercado internacional, inclusive para a indústria. É importante ressaltar isso. Nós não estamos substituindo qualquer tributo. É importante pegar uma lupa e poder enxergar o que está se substituindo. Nós estamos substituindo o pior imposto do nosso ordenamento jurídico, que onera a produção, que onera a exportação, tá certo? Por um outro de menor cumulatividade e que desonera o setor formal, que é perene, é uma ação perene, é ampla para todos os setores e desonera o setor formal. Não basta você só trocar de tributo, saindo de folha para faturamento, mas mantendo a oneração no mesmo setor formal. Precisamos levar essa tributação também para aqueles 30% a 40% do PIB que hoje não paga tributos. Estou falando de quem evade, quem sonega, da própria informalidade, da economia, a nova economia que está surgindo aí, né, sem ser alcançada pelos tributos convencionais, da ameaça ao comércio do tributo, do comércio person to person, né, de pessoa para pessoa, que já está em quase 18% do volume de comércio no Brasil, ameaçando, inclusive, o setor de comércio atacadista e varejista. Ou seja, nós precisamos nos preparar para o futuro. Nós não podemos ter uma discussão apaixonada. É preciso entender que nós, Receita Federal, já administramos esse tributo por 13 anos, seguramente, e tivemos uma arrecadação firme ao longo desses 13 anos. Queremos oferecer ao Congresso a possibilidade de ter uma plataforma negocial, porque sabemos que tem muitos setores, pessoas que se assustam com a alíquota do IVA. Tem muitas pessoas que se assustam com a alíquota da transação financeira, que não gostam. Bom, ao trazer uma plataforma negocial, o Congresso e os setores irão negociar qual seria a alíquota ideal capaz de aprovar os dois. Então, o que nós gostaríamos de ter a oportunidade como governo de propor ao Congresso é a possibilidade de criar uma plataforma negocial a respeito de quais são os dois tributos que irão se equilibrar nesse jogo de forças que naturalmente existe dentro do Congresso. Se a gente for investir em um só tributo ou no outro, não vai se aprovar nenhuma, do nosso ponto de vista. Do ponto de vista do governo, é que a gente for investir só num e no outro, vai ser muito difícil haver aprovação. Eu vou só passear um pouco sobre a crítica em relação à própria contribuição sobre pagamento. Ela se demonstrou perene, ou seja, ela é completamente aderente ao PIB. Isso já aconteceu na Argentina, por diversas taxas de juros altos, baixos, negativos. O percentual de arrecadação se manteve ao longo do tempo. O mesmo acontecendo também com o Brasil, que também vivenciou essa experiência durante 13 anos, e a taxa se manteve perene, independentemente do decremento. Olha lá, os juros caiu de 15% de juros reais para 3% e não houve nenhuma alteração na arrecadação desse tributo ao longo desse tempo. O Delfim Neto, na época que era ministro da Economia, da Fazenda, ele usava a arrecadação da CPMF, que era de 10 em 10 dias, para calcular o PIB de forma mais rápida e mais acurada do que os mecanismos naturais de cálculo do PIB, dado a sua aderência ao PIB.
E isso é indispensável para se ter uma fonte de recursos para o financiamento da Seguridade Social. Lembrando que a Seguridade Social, no seu artigo 195, determina que todas as bases tributárias sejam tributadas. Estou falando da base de salários, base lucro, base faturamento, até o empregado também teria que contribuir e concursos de prognósticos. Ou seja, todas as bases estão sendo oneradas. Toda a sociedade deve arcar com a Seguridade Social. E o imposto que é capaz de perpassar todas as bases e atingir esse objetivo, esse mandamento constitucional, é a transação financeira, que onera a renda, que onera o consumo e onera a folha também, inclusive onera a propriedade na sua transmissão de propriedade. Portanto, estou falando de um imposto que é universal, e como sendo universal, ele é o mais apropriado para se financiar a Seguridade Social. Se alguém falar, por exemplo, em desintermediação, como é que está aqui hoje os tributos convencionais? Imagine o Simples, por exemplo, que tem alíquotas de até 33%. Imagine uma cadeia produtiva com um Simples de 33%. Seria um absurdo, certo? Mas nós toleramos o Simples por quê? Porque ele é simples. As empresas compram simplicidade, pagam mais caro, porque é simples. Então, o que se pede, o que está sendo clamado pela sociedade é simplicidade. Quando se fala de um imposto sobre transações bancárias, estou falando de um custo zero de apuração, tempo zero de apuração. Ou seja, não podemos dar um salto triplo mortal no doing business se nós entendermos que uma parte da nossa tributação pode vir através desse imposto, que foi muito bem implementado e sem nenhum risco, como foi criticado originalmente. Com relação à sua cumulatividade, né? Aqui tem uma cadeia de valor agregado de 10%, tá? Um exemplo, e que não é real. A economia brasileira tem hoje um valor agregado de mais de 100%. Vejam que valor agregado não é lucro. Valor agregado, você compra insumos, agrega valor, acrescenta impostos, dentro do valor agregado está o lucro. Então, assim, dentro do valor agregado tem folha de salários, tem também o acréscimo de impostos que você faz. Portanto, o custo do Brasil é muito alto no Brasil. E isso afeta o valor agregado das nossas cadeias produtivas. Portanto, nós temos um imposto que se dilui muito rapidamente nas cadeias produtivas. Esse aqui é o exemplo mais próximo do real, da nossa economia. Nós temos aqui um imposto, um exemplo com 2 etapas, 10 etapas ou 5 etapas, mas o imposto de 1% não vai mais do que 3%, não chega a 4%. Isso numa cadeia extremamente longa. Estou falando aqui de um imposto que, na verdade, é 2%, tá certo? Porque é um no débito e no crédito. Um exemplo concreto aqui. Não estou falando que vai ser essa alíquota, não. Estou só dando um exemplo, tá? Na prática, senhores, se você quiser um termo em termos médios, calcular qual é a taxa acumulada da economia brasileira, isso é uma soma de uma progressão geométrica com coeficiente menor do que 1. Isso é um cálculo que é finito. O valor é finito, não é infinito. E é o dobro da alíquota que você impõe, em média. Ou seja, se nós estamos falando de um imposto que está a 1%, ele equivale a 2 em termos de cadeia produtiva. Se ele for de 2, ele onera em 4 a cadeia produtiva, em média, na economia brasileira. Esse é o cálculo que precisa ser desmistificado. Não se trata de um cálculo infinito de 1 mais 1 mais 1 mais 1, mais 1 mais meio, mais 0,25, mais 0,125, e assim vai. E isso é uma progressão geométrica que é calculável. Inclusive calculável por cada setor econômico através da matriz de subprodutos projetada pelo IBGE. Então, aqui um exemplo de 2 cadeias. Esses são os impactos na cadeia. A economia brasileira está nessa linha aqui, em média, é 105% o valor agregado da economia brasileira. E é isso que acontece, ele se dilui rapidamente nas cadeias. Então, na verdade, o imposto acumulado, ele não é essa excrescência que é difamada na imprensa. Com relação ao mercado financeiro, como já foi visto no passado, foi feita a blindagem do mercado financeiro. Existe uma conta de investimento, onde todas as aplicações e reaplicações que você faz nessa conta de investimento é completamente isenta do imposto sobre transações financeiras. Portanto, está preservado o mercado financeiro. Também não há nenhum impacto com relação a isso. Bom, era isso, senhores, que eu queria passar para os senhores, e está aberto aí o debate. Obrigado.
Parabéns, Marcelo. A gente recebeu algumas perguntas. Provavelmente, em decorrência do tempo, não vai dar tempo de ler todas aqui, de debater com os painelistas. E aí a gente se compromete a repassar as questões para eles e solicitar que, gentilmente, eles respondam ao Sindifisco e a gente vai repassar para aqueles que encaminharam. As perguntas são direcionadas, mas se os senhores eventualmente sentirem desejo de fazer algum comentário a respeito de qualquer questão, fiquem à vontade. O Flávio Prado, de Santos, faz uma pergunta para todos os painelistas. Em cada uma das propostas dos senhores, haverá incidência do IVA ou IBS sobre serviços financeiros? É uma pergunta. Eu estava lendo como uma afirmação. Em cada uma das propostas dos senhores, haverá incidência do IVA ou IBS sobre serviços financeiros? Qual seria a base de cálculo dos tributos e dos créditos? Pode começar, Pi, por favor. Bom, na verdade, sim, tem incidência de IBS sobre serviço financeiro, tem uma discussão sobre como tributa serviço financeiro. Aqui, pelo tempo, não vai dar tempo de detalhar. O problema que se encontra no mundo, não existe nenhum país do mundo que tenha um modelo ideal de tributação de IVA de serviço financeiro. O modelo que tem sido adotado na maior parte dos países é tributar todos os serviços financeiros prestados na forma de tarifas, comissões, inclusive gerando crédito, e a margem de intermediação ser isenta. Esse é um padrão que tem sido utilizado em vários países. O ideal seria tributar a margem de intermediação nas operações com pessoas físicas, mas não tem nenhum modelo operacional hoje que consiga fazer isso, não com pessoa jurídica. Mas é um tema que está sendo discutido, vai ficar para regulamentação, não faz sentido colocar isso na emenda constitucional, mas é basicamente esse o padrão, mas a ideia sim é tributar serviço financeiro, sim. Perfeito. Pergunta direcionada ao Rauli. O Rauli, né? O senhor não acha que a reforma tributária deveria preceder a reforma previdenciária? Pergunta aqui não identificada. Por favor, Raul. Com certeza, mas já passou essa fase, né? Pula. Então vamos uma provocação aqui da Patrícia do Ceará, bem interessante. Se o grande vilão do crescimento é o sistema tributário brasileiro, por que de 2003 a 2014 não se identificou crise econômica? A crise é de 38 anos, gente. Pega a média do crescimento nacional de 1981 para cá, deu 2,1. Nós somos um país emergente, né, com 210 milhões de pessoas. Temos que crescer a 5, 6% ao ano. A crise é latente há 38 anos. 39 agora com este crescimento de 2,1. Então, a crise é voo de galinha. Quando cresce um pouquinho, cai. E agora, essa mesma galinha cortar as asas. Então, ela não tem nem... Ela está indo para o terceiro ano com crescimento de menos de 1% do PIB. E olha, se você não tiver convicção de que o sistema tributário é o maior vilão, o maior culpado do não crescimento da economia, eu vou acrescentar. Você aceita que um trabalhador de 2 salários mínimos pague 53,9% de impostos direto e indireto, segundo o IPEA, e nós pagamos só 29%, que ganhamos acima de 30 salários? Nós vamos construir algum país sério aqui? Você acha que essa violência lá fora, essa pobreza, essa miséria, não está diretamente ligada a essas iniquidades que nós permitimos que chegasse a isso? Aí inclui todo mundo, né? Congresso Nacional, governo, todos os governos que passaram nesses últimos 40 anos no Brasil. Por que o governo militar caiu? Porque
81, 2 e 3, o PIB levou uma pancada de 8,5%. Eles decidiram, então, entregar o governo para os civis, como no resto do mundo democrático. Por que o Collor caiu? Porque ele prometeu acabar com a inflação e fazer a economia crescer, deu uma queda de 7,7%. Por que a Dilma caiu? Porque 2014, 15, 16, o PIB caiu 8,2%. Tem nada a ver com pedalada, tem a ver com a economia. Então, a economia brasileira, o que está sendo feito de reformas, né, as que já foram feitas, a trabalhista, terceirização, né, o teto de gasto, que para mim eu sempre considerei ele contracionista, porque o governo federal e Estados Unidos são um grande consumidor. À medida que você restringe, e ele é restringido hoje pelas duas formas perversas, o não crescimento econômico brasileiro, na média da taxa mundial dos últimos 5 anos, não permitiu que o Brasil tivesse 23% a mais de arrecadação. Se nós tivéssemos 23% de arrecadação, teria 23% de PIB, 23% de empregos a mais. O Brasil estava zerado. Então é isso. Nós temos que... Não é que a tributária é a única vilã, ela é uma delas. Mas metade, seguramente, ela é responsável, sim, com certeza absoluta, de todos os meus anos de vida pública, já são 47 anos de vida pública, dedicado a estudo e aprofundamento da questão econômica. Não há perversidade maior do que nós aqui apontamos, né? E o Marcelo também acaba, né, comprovando todas as iniquidades que nós praticamos nesse império dessa legislação caduca, né, que nós temos hoje no Brasil, o sistema tributário. Pessoal, eu vou correr um pouquinho com as perguntas, porque o nosso tempo foi diminuído de 30 para 20 minutos, em decorrência de algumas regras, enfim, do local. API. O IBS implica em prejuízos ao princípio da capacidade contributiva? Rafael Milani, de Ponta Grossa. Não. O IBS, em vez de fazer, ele acaba com a seletividade, que é uma forma extremamente ineficiente de fazer política distributiva. Porque no Brasil a gente tem seletividade, mas tributa menos serviço do que mercadoria, e serviço quem consome é rico. No Brasil, a gente tem seletividade, mas quando você desonera a cesta básica, quem consome mais cesta básica é rico, em termos absolutos, e não pobre. Então, a desoneração da cesta básica é uma política distributiva em que eu estou transferindo mais dinheiro em valores absolutos para a família rica que para a família pobre. O que o IBS está propondo é, vamos tributar igual todo mundo e vamos devolver o imposto pago para as famílias pobres e não para as famílias ricas. Basicamente isso. Se isso, para mim, compromete o princípio, acho que não. A gente tem uma política ineficiente hoje e a gente está propondo uma política eficiente no lugar, eliminando o problema da classificação. O problema da classificação é um problema seríssimo. Toda vez que você tem classificação, você tem custo e você tem contencioso. É inevitável, inevitável. Então, aqui no Brasil, depois de 6 anos, pão tem alíquota zero de PIS/COFINS, e depois de 6 anos o STJ decidiu que farinha de rosca, que é pão velho moído, paga PIS/COFINS. Tá certo? Então, esse é o nosso país. Quando você tem classificação, você acaba caindo nesse tipo de problema. E o que a gente está falando é o seguinte, vamos devolver o dinheiro para a família pobre e vamos cobrar da família rica. O que eu só quero dizer, é mais grave ainda a regressividade em cima do atual sistema de tributação de base de consumo. Nós arrecadamos 14 do PIB desses 9 tributos, que dá 1 trilhão hoje. Nós temos para esse ano 500 bilhões de renúncia fiscal, dos quais 80% é na base de consumo, ok? Nós temos 3 trilhões
trabalho de coordenação da fiscalização que vai ser feito pelo comitê gestor. Agora, muda muito em relação ao que é hoje, tá? Hoje a fiscalização é feita muito em cima de interpretação de legislação. Aqui, como a legislação é simples, muito fácil, nós vamos falando mesmo de fraude, é venda sem nota fiscal, é um outro mundo que provavelmente vai ter menos foco em grande contribuinte e mais foco no onde está localizada esse tipo de sonegação. Muda a forma de fazer fiscalização e muita fiscalização em cima de informação da base de documentos fiscais eletrônicos. É óbvio, se tem uma empresa que tem um volume de entrada enorme e não tem saída, obviamente você tem ali uma indicação de que ela está sonegando. Muda a forma de trabalhar, mas a forma é que trabalhe de forma coordenada e não é cada fisco decide o que vai fiscalizar, não. Vai ser. Agora, se um fisco quiser fiscalizar uma empresa, ele avisa o comitê gestor. Se o comitê gestor não tiver interesse dos outros clientes, ele pode ir sozinho. Pergunta para o Raul. Shikemasa Yamazaki. Como Vossa Excelência equacionaria a perda de arrecadação dos estados industrializadores e geradores de riqueza na implantação do IVA, pois é pago no final da cadeia econômica? Olha, se o Estado é gerador de riqueza, vamos começar pelo maior, que é São Paulo. Ele tem 33% do PIB. Então, ele vai ter 33% da arrecadação final. Se não tiver 33% da arrecadação, as estatísticas estão erradas. Então, o que vai acontecer é que o tributo no mundo inteiro é de quem consome, não é de quem produz. Tanto que o conceito internacional, nenhum país exporta impostos para outro, e nenhum país importa imposto dos outros. Então, o imposto de Brasília vai ser exatamente daquele que a sua população consumiu. Então, hoje, 2/3 da arrecadação dos estados, estamos falando de ICMS, nós não estamos falando do tributo federal, que representa metade da arrecadação hoje. Eu falo 35% é o disponível, ok? Quando você pega os impostos federais de consumo, o PIS, COFINS, a CID, o salário de educação e o FPASEP, esse já é cobrado no destino. Ele não é cobrado na origem. Então, essa arrecadação do ICMS, ela é 2/3 dela já é destino. O que é destino? Energia, combustíveis, que é uma sacanagem que foi feita na Constituição de 88 contra os estados produtores. Vai ser corrigido isso 32 anos depois, jogando tudo para o destino. Telefonia, na prática, é destino. A produção interna e o consumo interno é destino, com a alíquota de 18%. Então, na verdade, eu ouso dizer que mais de 66% já está no destino. Então, esse 1/3, na modelagem nossa, 15 anos, na modelagem do CECIF e APIE, 50 anos. Então, quem que perde nesse processo? A guerra fiscal interestadual, quando os estados dão incentivo do imposto do outro. Ele não está dando incentivo da sua arrecadação, ele está dando incentivo da arrecadação dos outros estados. Né? Então, Rio Grande do Norte, Paraíba, lá o André Horta foi presidente do Concefaz. O Rio Grande do Norte vai ganhar 1 bilhão por ano a mais, a hora que terminar essa transição origem-destino. E São Paulo não vai perder, porque ele tem que ter 33% da arrecadação. Outro item que é local, o ISS. Já há uma lei complementar para tirar dos estados os municípios que estão cobrando ISS indevido, que é do consumido nos bancos que estão nos municípios, outras como consórcios, como área de saúde, etc., né, os planos de saúde, isso já está na lei e está com uma dificuldade grande de resolver isso. E nós vamos resolver tudo isso. Justiça fiscal. O imposto é de quem consome, não é de quem produz. Isso é um grande equívoco que resultou na falência do setor industrial brasileiro, que está hoje com baixíssima capacidade, nenhuma competitividade, né? Não ganha nem do Paraguai, quanto mais do resto do mundo.
Perfeito. Pessoal, estouramos o tempo. Queria agradecer aos painelistas, o API, o Raul, o Marcelo. Espero que a maior parte... Vamos juntar tudo, né? E fazer uma reforma? Vamos, pelo Brasil está pedindo isso, né? É uma solução mais do que necessária. Agradeço a todos, peço desculpas, estou um pouco rouco, um pouco gripado, mas... Não, é bom para nós. Acredito que o painel atendeu os objetivos propostos. Passo a palavra para o mestre de cerimônias. Muito obrigado. Bom, agradecemos aos painelistas e registramos a presença da diretora-presidente da Fundação Anfip, Aurora Maria Miranda Borges. Vamos ao intervalo para o almoço, que será servido no restaurante aqui do Hotel Royal Tulip. Retornaremos às 14 horas pontualmente. Um bom almoço e até breve.